Olá pessoal, então na aula anterior nós falamos sobre esses tópicos, então vamos ver ele na prática, tá bom? Vamos começar então com a última parte aqui de configurações de páginas, que uma que a gente já viu em aulas anteriores, e agora nós vamos dar sequência a ver sobre a questão das margens, tá bom? Eu trouxe um texto aqui para vocês, olha só que legal. Então aqui nós temos 7 páginas, tá? A primeira página eu deixei para a capa, a segunda página eu deixei para o sumário, e aí na terceira capa começa o meu trabalho, tá? Eu comecei falando sobre o Brasil, então aqui os temas, os títulos, né? Eu que coloco, eu que entendo o que eu vou falar do meu trabalho, então eu vou direcionando os títulos e subtítulos de acordo com o que eu for montando diante do meu trabalho, tá? Seja ela diante de um trabalho de normas ABNT, como um professor ou uma professora pede, ou seja ela de conclusão de curso, que é o TCC, tudo bem? Então aqui eu estou falando sobre o Brasil. Do Brasil eu estou falando sobre o estado, né, de São Paulo, olha só que legal. E aí, dentro do estado de São Paulo, eu estou falando sobre algumas cidades, né? Eu coloquei aqui Santa Bárbara, eu coloquei aqui Americana, eu coloquei aqui Piracicaba, vocês estão vendo? E aí eu vou começar outro país. Então o outro país é a Argentina. Eu coloquei aqui o estado de Buenos Aires e dentro do estado de Buenos Aires eu coloquei uma cidade chamada El Salvador, tá? E finalizando eu coloquei uma conclusão minha sobre todo esse trabalho que eu fiz, tá? Vamos imaginar que aqui no estado de São Paulo, que é Piracicaba, eu esqueci, olha só, eu esqueci de colocar uma cidade, tá? Então eu venho aqui, nossa, eu esqueci, aí eu digito tudo lá certinho, venho aqui e coloco cidade, né, Nova Odessa, pronto, coloquei Nova Odessa. E aí eu vou, diante do meu trabalho, eu vou colocando os títulos e subtítulos que eu quiser, tá? Até mesmo na atividade que vocês vão fazer, vocês também podem inventar títulos e subtítulos para que vocês depois façam o sumário, tudo bem? Então olha só que legal, eu fui colocando, tá gente? Ó, tô colocando aqui, beleza? E aí beleza, vamos imaginar que agora eu vou formatar. Vamos entender o seguinte. Eu vou começar a minha formatação. Mas para começar a formatação, uma dica muito importante, tá? Façam todo o trabalho. Digitem todo o trabalho. Não fiquem fazendo, por exemplo, um pouquinho, né? Você vai lá, digita um pouquinho, aí você formata. Aí você lembrou de alguma coisa, você vai lá, faz mais um pouquinho, vai lá e formata. Não. Façam toda a digitação do trabalho, chegou no ponto final, vamos lá, chegou lá na conclusão, né? Chegou lá na conclusão e ponto final. Ah, acabei meu trabalho. Agora sim você vai dar ênfase em formatação, na parte de formatação. Como eu falei para vocês, nesse momento eu vou formatar o quê? Nesse momento eu vou formatar as minhas margens, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer por partes, tá? Então eu estou selecionando essa parte do Brasil, do tema do Brasil, e vou agora em layout, que é no guia layout. Repare que configurar páginas aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, nós vamos entender agora para fazer a criação das margens, para que o meu texto ele seja conduzido dentro da folha, né? Na hora que a gente for fazer a impressão, conduzido dentro da folha com uma margem mais tranquila ou com uma formatação de margens, tá? Então eu venho aqui, margens, eu vou reparar o seguinte, qual que está agora? Está vendo que o normal ele está ativado?
Então, o normal da minha margem aqui é superior e inferior 2,5 centímetros. Esquerda e direita 3 centímetros. Eu não quero nada disso. Por exemplo, se fosse estreita, nossa, tá perfeito a configuração. Então você só clica, ele já vai para a parte de formatação, tá? Então olha aqui que eu vou fazer. Eu vou no Ctrl mais o T, que ele seleciona todo o meu texto, ó. Selecionou todo o meu texto, tá? Ctrl mais o T. Vem aqui em margens. Na última opção, chamado margens personalizadas, cliquei, vai aparecer essa janela. É onde que eu vou colocar as informações da minha margem. Ó, a aba a margens está acionada. Você vai reparar um pouquinho aqui em visualização que ele vai fazer algumas alterações aqui. Então eu vou colocar aqui 3, ó, superior 3. Ó, tá vendo que ele está mexendo, né? O inferior eu vou deixar 2,5. A esquerda eu vou colocar 2,5 e a direita também eu vou colocar 2,5. Pronto. Tudo bem? Se eu quisesse levar o meu trabalho, por exemplo, para fazer a encardenação, tá? Fazer o encardenamento ali, eu tenho que deixar um espaço para que na hora que eu levar as folhas para a gráfica, por exemplo, ou para a papelaria, ele vai ter que colocar todo o trabalhinho deles ali, né, de encardenamento, no lugar certo. Então, olha só que legal, ó. Eu vou vir aqui, ó, no medianiza aqui, e ele vai, eu vou clicar na setinha no mais aqui, ó, para aumentar, ele vai colocar, olha lá que legal, gente, ó. Ele vai estar colocando para mim um sentido ali para que na hora que for encardenar, a pessoa coloca no lugar certo, tá? Nas margens certas o encardenamento, fazer o encardenamento ali, tá? Olha lá, pronto. E agora eu vou clicar no OK. Cliquei no OK, olha o que ele fez. Ele deu uma aumentada aí na minha folha, tá? Aqui dentro do configurar página nós temos o retrato e paisagem, a parte de orientação, que é a folha de pé e a paisagem folha caída. Nós temos o tamanho. Qual que é o tamanho que a gente sempre usa? É o A4, tá? E depois, um pouco mais para frente, nós vamos usar as quebras, que é a quebra de seção, tá? Feito isso, gente, nós vamos agora para a página inicial, para o guia página inicial, e nós vamos fazer a formatação do parágrafo. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer por partes, tá? Então eu vou fazer primeiro do Brasil, eu vou vir aqui, vocês vão lembrar dessa aula, né, de configurações de página que nós fizemos em aulas anteriores, configurações de página. Nós vamos colocar o alinhamento sempre justificado. Nós vamos deixar o recuo na parte especial sempre a primeira linha. Se não tiver no seu trabalho, você vai clicar na setinha para baixo e escolher primeira linha. Sempre vai ser 1,25, tá? E o espaçamento nós vamos sempre colocar 1,5. O que eu estou fazendo aqui? Repare que eu selecionei somente o texto. Eu não selecionei os títulos, tá? O título Brasil. Então eu vou fazer isso para cada um. Então eu escolhi 1,5 e agora eu vou clicar aqui no OK, tá? Cliquei no OK, olha lá o que ele aconteceu. Então ele justificou, ele fez toda a configuração que a gente desejou. Agora eu vou para o próximo. Repare o seguinte, ó, como eu estou na parte agora de configurar, olha o estado de São Paulo onde ficou. O que eu faço? Eu dou um clique no Enter, ó, vou clicar no Enter, ele vai descer para ficar junto com o texto, tudo bem? Então, isso também a gente tem que observar, tá? Na hora de estar formatando. Vou selecionar o meu texto de São Paulo, configurar página, o parágrafo, e aí eu vou fazer as mesmas sequências, ó, justificada, primeira linha,
1,25 vou deixar e 1,5 sempre vou deixar, tá? Ok. Olha lá, tô montando, viu, gente, ó. Ah, eu quero que esse texto vai para baixo, né, para a próxima página. Cliquei aqui, né, na frente do ponto e clico no Enter para ele ir descendo. Olha lá. Vou selecionar o texto de Santa Bárbara, aqui ó, parágrafo novamente, justificada, primeira linha, né, sempre assim, viu, gente, ó, 1,5, pronto. Americana, a mesma coisa, eu vou colocar ele para baixo, ó, vou selecionar o meu texto e vou fazendo sempre a mesma formatação, tá? Isso daqui é simples e tranquilo. Até agora, o que a gente fez, né, gente, foi a parte de realizar a configuração das margens e agora do parágrafo, tá? Margens e parágrafo, para deixar um momento ali no meu trabalho mais profissional, tá? Bem mais profissional. Na Argentina aqui eu também vou deixar ele para baixo, tá? Olha lá, deixei ele para baixo. Justificada, primeira linha, 1,5. Maravilha, lá, Buenos Aires, eu vou deixar na mesma folha. Vocês vão reparar que vão um pouquinho para outra página agora, ó. Olha lá, ele foi para outra página. Eldorado, o texto do Eldorado, ó, tô finalizando. O que dá mais trabalho agora é a formatação. Eu acredito que a gente fica bastante tempo na parte de formatação, tá? Conclusão, parágrafo e finalizei. Pronto, finalizei a minha formatação para os textos, tá? Para os textos. Agora eu vou novamente dar um Ctrl mais o T para selecionar tudo e vou formatar a minha fonte. Por quê? Se você reparar, olha a fonte que ele está, que é a fonte Calibre, tá? Então eu quero fazer duas formas. Lembra no que nós falamos aqui? Ó, por exemplo, título primário. Qual que é a fonte que ele está nos dando? Duas fontes, Arial ou Times. Então, ou você vai escolher Arial ou você vai escolher Times para o trabalho nosso de conclusão de curso ou de normas ABNT, de um trabalho que você vai estar fazendo normas ABNT e assim por diante. Então, não esqueçam dessa fonte. Ou é a fonte Arial ou é a fonte Times. Tudo bem? Eu vou escolher então a fonte Arial. Olha lá, fonte Arial e sempre o tamanho 12 que ele pede, né? Então, fonte Arial e tamanho 12. Anderson, para todos tem que ser então? Sim. Então, se você começou fonte Arial, você vai finalizar o seu trabalho com fonte Arial. Se você começou com Times, você vai terminar com Times. Seja ele em todos os títulos e subtítulos, no texto e também perante o sumário e a capa também. Perfeito? Então vamos lá, gente. Olha só que interessante. Eu fiz aqui, né, deixei os meus títulos e subtítulos e agora eu vou para essas duas partes aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó, para sumário, estilos de títulos e níveis, tá? Nós vamos agora para porque a gente finalizou a parte de configuração das páginas aqui. Então vamos entender o seguinte: aonde que eu faço o sumário? Vamos vir aqui no sumário, vir aqui no sumário. Eu deixei essa página, né, para o sumário e eu vou vir aqui, ó, em referências, no guia referências para fazer o sumário. Olha só, tem a opção sumário aqui, ó, bem no começo, tá? Na setinha para baixo, você observando, tem várias opções de sumários, tá? Eu sempre gosto de utilizar o sumário automático 1. Se você clicar agora para fazer o sumário, olha só o que ele vai fazer. Ele deu erro.
porque ele falou assim que não encontrou nenhum tipo de título e subtítulo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que agora formatar os meus títulos e subtítulos. Então eu vou apagar aqui, tá, gente? Ó, vou apagar, remover sumário, que está errado. Então ele não puxou. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, e vou formatar o meu títulos e os meus subtítulos. Na guia página inicial é o que vai começar, tá? Eu tenho que entender agora, olha aqui, gente, ó, eu tenho que entender agora isso daqui, ó, estilos de títulos. Como que eu vou fazer os meus estilos de títulos, tá? Repare o seguinte, título primário. Quais que são os títulos primários aqui no meu trabalho? Que é o Brasil, concordam? Que é o Brasil. Aí eu vou lá na Argentina, ó, porque a cidade de São Paulo e as outras cidades são os subtítulos, tá? Argentina, segundo título, e finalizando com a conclusão. Tudo bem? Com a conclusão. Repare aqui, ó, que o Buenos Aires está errado, tá, gente? Ó, então, ele é letra, olha lá, ele é letra maiúscula com minúsculo, tá? Buenos Aires, pronto. Então, nós identificamos que títulos, tá? Título, que é o primário que a gente viu aqui, que é o primário, ele vai ter que ser Arial ou Times, então a gente escolheu Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculas, que é a caixa alta que a gente fala, e sempre alinhado, né, à esquerda. Então, o que nós temos que entender? Nós vamos voltar lá e ver a parte da configuração do título. Primeiro, nós vamos fazer assim, ó, sempre selecionar. E lembra do que eu falei para vocês do título? Nós encontramos na página inicial os títulos, que é a parte de estilo. Então, nós temos aqui título 1, título 2. Vocês vão reparar na hora que eu clicar no título 2, vai aparecer o título 3 aqui do lado e assim por diante, tá? Então, nós estamos novamente, o que eu falei aqui para vocês, nós estamos agora escolhendo os estilos de títulos, beleza? Então, vamos lá. Ó, selecionei e vou clicar aqui, ó, em título 1. Ó o que ele fez. Título 1. Tá? Quando eu quero fazer uma formatação no título, olha só que legal, eu faço diferente, tá, gente? Eu venho aqui dentro, ó, eu vou vir aqui dentro, onde está escrito título 1, vou clicar com o botão direito e vim aqui na opção chamada modificar, ó, cliquei em modificar. Repare o seguinte, que eu vou dar agora a parte de formatação para o título 1, que é o que nós falamos lá diante da formatação, ó, Arial, tamanho 14, negrito, e se eu quiser colocar uma cor, eu posso até colocar uma cor, viu, gente? Eu posso até colocar uma cor, vamos brincar aqui, ó, rapidinho. Vou colocar uma cor vermelha, pronto, olha lá, ó, coloquei uma cor vermelha. Se eu for agora lá na Argentina, vamos lá na Argentina, ele é um título 1, então eu vou clicar em cima do título 1, ó, o que vai acontecer. Ele pegou a mesma formatação que a gente fez para o Brasil. E por último, eu vou lá em conclusão. Olha lá, ó, conclusão, eu vou clicar no título 1. Só que não é vermelho, tá, gente? Só que não é vermelho. O que nós vamos fazer aqui? Vamos voltar aqui novamente, clicar com o botão direito e ir na opção modificar. E aí eu vou colocar, lógico, ou a cor, ou é o preto, né? Ou automático, que nós utilizamos em trabalhos de conclusão aí, em trabalhos de formatação profissional, tá bom? Ok, perfeito, ó. Conclusão, olha lá, a Argentina já pegou a cor, né, tirou a cor vermelha, e também o Brasil também ficou com a cor vermelha, tudo bem?
Agora nós vamos selecionar os subtítulos, tá? Que é a parte de São Paulo. Então vamos clicar, olha lá, cliquei, né, para selecionar e venho aqui em título 2, certo? Olha lá, título 2. Vamos ver o que eles falam sobre o secundário, né? Então lá nós falamos sobre o título primário, que é o nível 1, e o título secundário, que é o nível 2. Qual que é a formatação? Arial Times, tamanho 12, negrito e letra maiúscula e minúscula, que é a caixa alta e caixa baixa, e sempre alinhado à esquerda. Então nós temos tamanho 12, negrito, maiúscula e minúscula, tá bom? Então vamos lá, ó. Na onde que eu faço a minha formatação para o título 2? Lembram que eu falei para vocês que eu cliquei no título 2 e iria aparecer o título 3? Olha lá, apareceu o título 3, tá? Então eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, dentro da caixa, a opção modificar. Agora eu venho em Arial, tamanho 12, negrito, olha lá a cor que ele está, certo? Ele está em azul. E eu venho automático, ou preto, tanto faz, tá? Agora eu clico no OK. Se eu reparar agora, todos os meus títulos 2 vão ficar nessa formatação. Quais que são os meus títulos 2 que eu tenho que pensar? Lembrando no seguinte, o meu título 1 é o Brasil, o título 2 é São Paulo. Então eu estou falando de São Paulo, que São Paulo é um estado grandioso, assim, tal. E aí eu estou falando aqui no meu texto de São Paulo e de repente eu vou falar assim, agora eu vou falar de algumas cidades do interior, assim. Aí eu vou começar a falar sobre Santa Bárbara. Só que Santa Bárbara está dentro do estado de São Paulo. O que eu tenho que pensar? Ele não vai ser, então, o título 2, ele vai ser o título 3, que ele está dentro de São Paulo. Tudo bem? Mas antes de fazer isso, eu vou parar e pensar quais que são, no meu texto, no meu trabalho, os títulos 2. Lembrando, acabei de falar de Santa Bárbara agora, que Santa Bárbara é título 3, porque está dentro do estado de São Paulo. E São Paulo está dentro do país Brasil. Aí eu vou ver no meu texto, né? Nossa, em Americana é título 3, né? Porque está dentro do estado de São Paulo. Piracicaba é outra cidade que está dentro de São Paulo. Nova Odessa é outra cidade. E assim por diante. Ah, cheguei na Argentina. Argentina, Buenos Aires é um estado. Então eu vou colocar o quê? Título 2. Ah, tem mais? Não, não tem. Eldorado é título 3, porque Eldorado, El Salvador, desculpa, El Salvador é uma cidade, então é o título 3, que está dentro de Buenos Aires, que é o título 2, tá bom? E chegando, né, no conclusão de curso, do curso aí, do trabalho que eu fiz. Ah, beleza, maravilha. Então, quer dizer que agora eu vou fazer os meus títulos 3, né, para cada um. Ah lá, São Paulo, né, lembrando aqui São Paulo, deixa eu dar um espaço aqui, São Paulo, e agora eu vou selecionar Santa Bárbara, que está dentro de São Paulo. Qual que é o título que eu vou usar? O título 3, cliquei no título 3, pronto. Vamos formatar? Mas vamos lembrar primeiro qual que é o próximo. Então nós fizemos o secundário, que é nível 2, né? Então vamos vir aqui no título terciário. Qual que é o nível 3 ali, que é a parte do estilo? Arial Times, a formatação, né? Tamanho 12, sem negrito, letra maiúscula e alinhamento à esquerda também. Então, quer dizer o seguinte, voltando aqui, eu vou dentro da parte do título 3, cliquei com o botão direito, modificar. Qual que é a parte da formatação, então? Arial, tamanho 12, sem negrito, e eu coloco o automático para ficar todo com a cor automática no meu trabalho, tá? E ok, pronto. E eu vou fazendo agora para todos os títulos 3, ó. Olha só o que aconteceu aqui também, gente, ó. Eu ativei o título 3, apareceu o título 4, só que nós não vamos olhar o título 4, tá? Nós não vamos fazer o título 4.
Então, título 3, olha lá, cliquei título 3, Piracicaba, Nova Odessa também, título 3, Argentina, Buenos Aires eu já tinha feito, que é o título 2, né, que é o estado de Buenos Aires, El Salvador, que é a cidade, e aí eu vou colocar o título 3. Perfeito? Ah, eu esqueci de colocar também outra cidade aqui de Buenos Aires, né, da Argentina, do país Argentina. Eu vou colocar aqui, eu estou inventando, viu, gente? Ó, El Plata. Estou inventando. Quem que é esse cara aqui? Ele é o título 1, título 2 ou título 3? Ah, ele é uma cidade, então ele é um título 3. Olha lá, cliquei que já está tudo formatado para receber o título 3. Lembrando o seguinte, tá? Que eu falei para vocês título 3, né, que é o título terciário, né, que a gente chama, nível 3, que eu falei também do título quaternário, que é o nível 4, mas nós não vamos usar nesse trabalho, que se fosse, a gente usaria esse título 4 aqui, beleza? Perfeito, agora vamos lá em sumário. Eu fiz toda a minha formatação, lembrando que eu falei para vocês que nós temos que formatar cada título e subtítulo. Acabei de fazer, então, a parte da formatação. Então, eu vou retirar esse nome aqui, sumário, e vamos ver se agora vai aparecer alguma coisa, tá? Referências, guia referências, sumário, e aí eu posso escolher qualquer um. Lembrando que eu falei que eu gosto de escolher sempre o automático 1. Cliquei. Vamos ver o que apareceu. Olha lá. Apareceu o meu sumário. Perfeito? Então é desse jeito que a gente faz a parte de sumário, gente, tá? Para não acontecer nenhum erro. Antigamente a gente fazia o quê? A gente colocava o texto, o título, né? O título, o subtítulo, e colocava todos os pontinhos até chegar lá no número e colocar o número, não é verdade? Não preciso fazer isso. Eu tenho essa parte de formatação para me ajudar a realizar o meu sumário. Tudo bem? Uma outra coisa também que acontece, que nós vamos estar aqui agora, ó. Nós vamos estar aqui agora na parte de níveis, tá? O que acontece é o seguinte, lembra que a gente sempre coloca 1.1, né? Opa, 1.1, aí depois a gente vai no outro aqui, que é, por exemplo, 1.1, e aí a gente vai no próximo, eu sei que Santa Bárbara vai ter que ser então 1.1.1. Isso é a parte de níveis. Eu estou digitando, tá, gente? Eu não preciso fazer isso, tá? Ó, eu vou retirar o que eu fiz aqui em cima para vocês entenderem como nós colocamos os níveis para cada um, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês. Venho aqui, tá, na frente do Brasil, vou vir aqui na guia página inicial. Repare que dentro de parágrafo nós temos um camarada aqui que é uma ferramenta chamada lista de vários níveis. Ao clicar na setinha para baixo, olha só que legal, gente. Eu tenho aqui dentro da biblioteca de listas várias opções, tá? Várias opções. E uma delas é essa daqui, ó. Título, que é o título 1, título 2, olha lá, ele está indicando como que vai ser a parte de títulos e subtítulos para vocês, que é o título 1, que ficou aqui, né? Lá, ó. Aí o título 2 é 1.1, o título 3 é 1.1.1 e assim por diante. Olha só que fácil, eu clico, pronto, cliquei, ele já apareceu para mim o número 1. Olha que ele apareceu para mim aqui em São Paulo, 1.1. Vamos ver o que ele apareceu aqui, olha lá que ele apareceu em Santa Bárbara. Vamos ver se pegou em todos, 1.1.2, tá? E aí ele vai direcionando para nós a parte dos níveis, que são os números na frente dos meus títulos e subtítulos. Perfeito? Olha lá, Argentina 2, 2.1, 2.1.1 e assim por diante. Show de bola, né, gente? Vamos lá agora no sumário.
Ao chegar no sumário agora, olha que legal, ao chegar no sumário agora, repare que não apareceu os números. Opa, deixa eu colocar aqui. Repare que ele não apareceu os números. Como que nós temos que fazer? Nós vamos clicar em cima dentro do sumário, tá? Nós vamos clicar dentro do sumário, vai aparecer essa opção chamada atualizar sumário, eu vou clicar em cima dela, e apareceu essa caixinha pra gente. O que nós temos que entender? Atualizar apenas os números de páginas, e tem a segunda opção, atualizar o índice inteiro. Eu quero atualizar o índice inteiro, sempre vai ser isso, tá? E vou clicar no OK. Olha lá, vou clicar. Pronto, apareceu na frente os números que são os níveis para cada um. Perfeito? Sempre vai ser desse jeito em realizar o nosso sumário. Tá bom, gente? Sempre vai ser desse jeito. Para a gente finalizar agora, que é a parte do quebra de seção e numeração de páginas, eu quero que vocês entendam bem claro algumas regras e alguns detalhes pequenos. Repararam que, por exemplo, quando a gente colocou os níveis aqui, foi detalhezinho bem tranquilo, porque nós viemos aqui, né? Cliquei aqui na frente do Brasil, vim aqui em níveis e escolhi a opção aqui. Pronto, isso é um detalhe, tá? Perfeito? Tudo bem? Anderson, eu gostaria de colocar o ponto aqui, né? O ponto, que é 1 ponto Brasil. Porque os outros aqui ficou 1.1. Ah, eu gostaria de colocar um ponto. O que eu posso fazer aqui? Olha só que interessante, gente. Eu venho aqui, ó, na lista, né? Na lista. Definir nova lista, tá? E aqui, repare que ele traz para mim o ponto aqui, ó. O que eu faço? Eu venho aqui dentro, insira a formatação do número e eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Um pontinho. Ok, olha lá. Opa. Deixa eu finalizar ela aqui certo. Ele colocou o sumário como 1 aqui, viu, gente, ó. Deixa eu colocar aqui certo, ó. Níveis. Vários, pronto, 1. Pronto, olha lá, 1 ponto, beleza? E vai aparecer na hora que eu formatar aqui, ó, cliquei aqui dentro, atualizar sumário, atualizar o índice inteiro, olha lá, ele ficou 1 ponto, olha lá, se você reparar, na Argentina foi também, que colocou ponto, e em conclusão também ele colocou ponto, tá? Então é só para vocês entenderem aí como que a gente faz a parte de formatação. Agora, como eu falei para vocês, nós vamos vir aqui nesses dois camaradas aqui, que é numeração de páginas e quebra de seção, para a gente finalizar a nossa aula aí. Numeração de páginas, vamos lá. Eu quero colocar então páginas para todo o meu trabalho, tá? Páginas para todo o meu trabalho. O que eu faço? Eu venho aqui no guia inserir, venho na opção número de páginas, tá vendo? Número de páginas. Ou eu vou colocar no início da minha página, olha só, vem o desenho, viu, gente? Ó, o desenho da folha. Aonde que ficaria o início da minha página? Aonde que ficaria a numeração? Tudo bem? Na barra de rolagem tem mais outras opções, tá? E fim da página, que é no final da minha página. Aqui, novamente, o desenho de uma folha que indica aonde ficaria a sua numeração, tá? Eu vou colocar essa numeração aqui, ó, na barra de rolagem tem vários, tá, gente, ó, tem várias opções, tudo bem, ó, várias opções. Eu vou colocar esse daqui só para ser um pouco mais utilizado aí para a gente visualizar melhor, tá? Cliquei, ó, o que aconteceu, ele colocou no rodapé, né, no final da minha página, os números. Então, se você reparar, na página da capa, começa 1, sumário 2, tá? Brasil 3 e assim por diante, tá? 4, 5, 7 e assim por diante. Como que eu faço para sumir, né? Então, eu tenho aqui cabeçalho e rodapé. Então, olha aqui que legal, ó. Cabeçalho e rodapé. Como que eu faço, então, agora para sumir
e eu voltar para o meu texto. Ou eu venho aqui fechar cabeçalho e rodapé, ou eu dou 2 cliques rapidamente aqui dentro do meu texto, tá? Então, cliquei, ó, 1, 2. Repare que ele ficou agora com a numeração. Só que é o seguinte, na normas ABNT, diz que, e no conclusão de curso, né, o TCC e tudo mais, diz que eu não posso ficar com o número na página 1 e nem no sumário, tá? Na página onde que eu coloquei para capa, né, e nem no sumário. Ele tem que começar a contar do Brasil, que é a primeira folha que está o texto, em diante. Então ele tem que começar do 3 em diante. E ele diz o seguinte, que ele tem que ser contado, tá? A capa e o sumário. Anderson, mas como que eu faço para sumir? Simples e fácil, gente. Presta atenção agora. Nós vamos fazer a parte de quebras, né, de seção. Nós vamos fazer a quebras de seção. Como que a gente faz? Eu tenho que entender o seguinte. Eu quero que não apareça de quais folhas? Então, da folha 1 e da folha 2. Então, eu tenho que quebrar a seção a partir da folha 2. Então, o meu cursor em si, né, que está aqui no sumário, ele tem que estar na folha. Tudo bem? Eles têm que estar aqui na folha. Como que eu faço, então? Eu venho aqui em layout, né? Layout, aqui no guia layout. E vou vir aqui em quebras, na setinha de quebras. Olha aqui, quebras de seção, ó, quebras de seção. A primeira opção de quebra de seção está escrito assim, ó, próxima página. Insere uma quebra de seção e inicia uma nova seção na página seguinte. Se você reparar, tem uma folha em cima, tem uma setinha azul bem no meio e tem a outra folha embaixo. Então, ele está indicando que ele vai quebrar a seção dessa folha que está em cima para essa folha que está aqui embaixo. Tudo bem? Eu vou quebrar, ó, vou clicar. Cliquei, repare o seguinte, ó, que eu fiz a opção aqui de quebras. Se eu clicar 2 vezes, ó, 1, 2. Se eu clicar 2 vezes, tanto no rodapé ou no sumário, eu cliquei 2 vezes para entrar, tá, gente? Ó, você vai reparar, rodapé seção 1, se você for na primeira, no cabeçalho aqui, ó, cabeçalho seção 1, rodapé seção 1, cabeçalho seção 1, que ficou no sumário, e rodapé seção 1. Agora, na página 3, olha aqui que mudou. Cabeçalho seção 2 e rodapé seção 2. Tá, mas eu não entendi. Como assim? O seção 1 ficou da página 2 e a página 1, ou seja, a página 1, página 2. E a seção 2 ficou da página 3 em diante. É aí que está aonde que muitas pessoas confundem quando a gente tem que tirar, né, esse vínculo. Eu tenho que desvincular ele. Aonde que eu vou? Então, se a minha numeração está no rodapé, eu tenho que estar aqui, ó. O cursor tem que estar aqui. Olha aqui que ele fez, ó. Vincular ao anterior. Estava desabilitado. Novamente, quem não prestou atenção, eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. Ó, ele está desativado, ó. Se eu clicar, ó, ele não está pegando. Tudo bem? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar. A minha numeração está dentro do rodapé? Está dentro do rodapé. Se tivesse no cabeçalho, eu tenho que estar dentro do cabeçalho. Então, vamos imaginar que o número estava aqui dentro. O meu cursor deveria estar aqui. Tudo bem? Então, eu desço, vou lá no rodapé, vou clicar dentro dessa linha tracejada aqui, ó, dentro aqui. E agora eu vou fazer a opção que é desvincular. Ó, ele ativou, tá? Ele estava desativado, agora ele ativou. Cliquei. Olha lá, vou clicar. Pronto, cliquei. Agora eu vou vir aqui e vou retirar o número, ó, cliquei em cima e vou deletar, ó, cliquei no deletar. Pronto, deletei. E aí eu vou ver se ele também deletou na página da capa. Olha lá, deletou.
eu vou clicar 2 vezes, ó, 1, 2. Vou entrar dentro do meu trabalho. Repare o seguinte, gente, se acontecer isso com vocês, não tem problema nenhum. Nossa, a página 3 ficou sem nada, não tem problema nenhum. É só clicar aqui em cima, tá vendo? E você clicar no delete, que ele vai subir novamente, tá? Então ficou assim, ó, sumário e capa ficou sem o número, mas ele está contando, tá? Ó, capa 1, página 1, sumário, página 2 e Brasil, começando com o Brasil, ele tem que ter o número da página 3, olha lá, 4, 5 e assim por diante. Tudo bem? Então, agora, Anderson, o que eu faço agora em questão da formatação do sumário? Porque se eu cliquei aqui dentro, ó, eu cliquei aqui dentro, olha lá que ele deu. Calibre, não tem nada a ver com a fonte que eu trabalhei, né? Então, eu posso selecionar todo o sumário e vir aqui, ó, e fazer a formatação. Tamanho 12, ó, se eu quiser colocar tamanho 12, tá? Vem aqui em sumário, ó, seleciono o sumário, coloco ele centralizado, coloco uma cor nesse sumário, coloco um Arial nele, coloco um tamanho 14, só para a gente direcionar, tá? Diferenciar um por um. Eu também quero colocar também em todos eles aqui dentro dos títulos 1. Aí eu clico, ó, faço dessa seguinte forma aqui. Então eu vou formatando de acordo com as necessidades de cada instituição, como a gente tinha mencionado, tá, gente? Como a gente tinha mencionado. Pronto. Aqui na capa, quando a gente falou sobre o que fazer na capa, né? Aqui nós colocamos o nome da instituição. Aqui nós colocamos o nome da instituição. No meio, aqui a gente coloca... Desculpa, gente. Aqui a gente coloca o nome dos alunos. Opa. Deixa eu ver se deu certo. Isso. Aqui nós colocamos os nomes dos alunos, nomes dos alunos ou do aluno, né? Tanto faz. No meio a gente coloca o título do nosso trabalho e se tiver o subtítulo, tá? Subtítulo, se tiver. Embaixo de tudo, que é lá perto do rodapé, ó, embaixo de tudo, lá perto do rodapé, a gente coloca a parte da cidade que nós estamos estudando. Então, por exemplo, eu sou de Americana, mas eu estudo em Santa Bárbara. Qual cidade que eu tenho que colocar? O nome a cidade da instituição, que é Santa Bárbara, tá? Então eu coloco aqui a cidade e coloco também o estado, tá? O estado. E embaixo, um pouquinho embaixo da cidade, vamos aqui, ó, um pouquinho embaixo eu coloco o ano vigente. Qual que é o ano vigente que nós estamos? 2021, por exemplo, ou 2022, ou assim por diante, tá? Então eu coloco o ano vigente. Então a capa eu sempre trabalho nessa seguinte forma: nome da instituição, nome dos alunos, e no meio o título, tá? E ano, a cidade e o ano vigente, beleza? Tranquilo? Então essa é a nossa aula em relação a fazer os níveis, tá? Então quebra de seção, número de páginas, sumário, estilo de títulos, níveis e a parte de configurar, tá bom? Então sempre nós utilizamos, vamos ver se, só para finalizar, para ver se funcionou em todos a numeração, olha lá, 6, 7, 8, 9, 10. E finalizando com o 11 aí, que veio um pouquinho para cá, tá? Lembrando que no começo do nosso trabalho tinha, se eu não me engano, 7 páginas, então aumentou algumas páginas aí. Vocês repararam que na parte da formatação eles aumentam um pouco aí porque nós utilizamos a formatação. Tudo bem, gente? Então fica aí a dica de trabalhar com a parte de sumário, capa e a parte de formatação do texto. Tudo bem, gente?
Muito obrigado, viu, pessoal, pelo trabalhinho aí, tá? E o nosso trabalho vai ser relacionado a tudo isso que nós vimos na aula, beleza?